Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura desse início de semana. E temos um Campeonato Brasileiro. Não sei se é para todo mundo que está brigando na ponta de cima da tabela, mas temos um baita Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas. Antes de mais nada, antes de começar nosso debate, nossa conversa, na pimentada aqui no Franguinho, deixa eu convidar você para se inscrever no nosso canal. Entra aqui nesse botãozinho inscrever, você clica, pá, aí você vai ficar sabendo quando chegar vídeo novo para você, você tem que ativar o sininho para receber a notificação, enfim, aquele processo todo para ajudar a gente a ficar ainda mais saboroso na mesa de debate sobre esportes pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Ó, vamos começar então? Bora! Debate Franguinho, um debate bem temperado. Temos aí Lito Cavalcante, no Quinchada, evidentemente, J. Júnior mais uma vez com a gente, Linhares Júnior, seu Quartarolo e Ailton Amalfi. Não é provocação, mas eu vou ter que começar perguntando para o Lito sobre Botafogo e Santos. Você ainda acredita, Lito? Você Acredito. Time que acredito. Tá 3 vitórias. Acredito que você não passa um minuto sem falar mal do Botafogo. Mal? Eu só queria entender por quê. Mas, de qualquer maneira, pode-se falar que teve-se um Botafogo ontem em campo renovado, até os 40 minutos do segundo tempo. Os 11 iniciais mostraram o ânimo que o Botafogo já não tinha. Agora, a troca, as substituições foram desastrosas. Mas você quer o quê? Botar de Plácido e Segovinha na ala direita e deixar a bola nos pés do Soteldo, aí a situação vai se complicar mesmo. Mas eu ainda acredito. Eu acredito porque eu entendo um pouco de aritmética. O Botafogo está com 62 pontos, quem está à frente dele tem 63 pontos, ainda tem jogos pela frente. Acredito sim, Alê. Jota, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo ao Franguinho. O torcedor é meio maluco mesmo, né? Tipo, ele tá vendo que o time não tá conseguindo jogar, mas ele ainda assim acredita. Sempre assim, né? A esperança nunca morre. Mas o empate do Palmeiras ontem... Nem a esperança, nem a implicância. Não, e olha, tá falando com o Jota. O empate do Palmeiras com 1 a menos ontem, sei lá, acho que beirou o heróico, né? Pela situação que estava o time em campo. Sim, Ale. Grande abraço para todos. O torcedor do Palmeiras, né, ele está levando alguns sustos, se a gente pode colocar assim, nesta reta final do campeonato, né? Tropeça aqui quando todo mundo não, né? Quando a galera verde acha que já tranquilo, já vamos somar 3 pontos. O torcedor é sempre positivo e isso é muito bom, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem dado seus tropeços aí. Isso dá ao Flamengo, dá ao Botafogo, o próprio Atlético Mineiro, dá um pouco de alento, né? Opa, esse Palmeiras aí que todo mundo está dizendo que já, né? É ele o cara, esse Palmeiras não é o cara, não. Então, os tropeços do Palmeiras aí nas últimas rodadas que estão até deixando... Isso antes foi o Botafogo, né? Sem qualquer alusão ao querido Lito, mas o Botafogo antes fez isso. E o Palmeiras agora, quando já podia ter dado uma disparada. Mas isso é do futebol, Não adianta contar os 3 pontos antes do jogo, assim como também o ovo antes da galinha jogá-lo para fora, né, André? É o ovo na cloaca da galinha. Isso pode falar, João. Ô, Liares, tudo bem? Como é que tá ensolarado em Curitiba? Me diga uma coisa, esse Flamengo que jogou em casa contra o América, né? Totalmente a favor, vai ter um Atlético Mineiro no meio do caminho que está brigando pelo título jogando no Maracanã. Mas é um Flamengo diferente no banco de reservas. Oi, Ale, oi, rapaziada, tudo bem? Pô, prazer em ver o grande mestre J. Júnior mais uma vez, né? Lito Cavalcante, Quartarolo, Amalfi, Alfredo Toné, privilégio estar de novo aqui no Franguinho. Eu acho que a rodada, a próxima agora, de quarta-feira, já vai ser crucial para essa definição do campeonato, porque tem esse confronto direto do Flamengo com o Atlético Mineiro do Maracanã, né? E esse é um jogo
que traz muita história em termos de decisão, porque o Atlético Mineiro também está no páreo. É bom lembrar isso, né? Se o Atlético vencer o Flamengo, ele vai a 63 pontos, ele pode embolar essa briga ali pelo título. E eu acho que a rodada é muito boa para o Palmeiras, que vai pegar o Lanterna América em casa, né? E a tendência é que o Palmeiras vença esse jogo, então ele deve manter a liderança nessa próxima rodada, e para o Palmeiras, talvez até um empate aí entre o Flamengo e o Atlético Mineiro seja um bom negócio, ou até a vitória do próprio Atlético, né? Porque aí o Palmeiras poderia abrir 3 pontos, restando mais 2 rodadas apenas para o término do campeonato. Ou seja, é uma margem muito boa que coloca o Palmeiras, dependendo apenas das próprias forças, numa situação bem privilegiada nessas 2 últimas rodadas. Então, eu acho que a decisão do campeonato, a grande final do campeonato, vai ser esse Flamengo e Atlético Mineiro aí, que vai dar a direção, né, de como o campeonato pode terminar aí nestas últimas rodadas. Seu Quarta, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Ó, sequência do Palmeiras, América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro. Teoricamente, evidentemente, né, antes da bola rolar, parece uma sequência bem tranquila para um time que está acostumado a vencer. O que o senhor acha dessa parte de cima da tabela? Olha, eu acho que a tabela do Palmeiras é uma das mais fáceis, né? O jogo mais difícil seria ontem. Um abraço a todos vocês, né? É bom ver o Lito sempre na pole position. O nosso grande J. Júnior. Não está mais na pole, né? Não está mais na pole, mas eu entendi a referência. Mas ele, particularmente, é o meu pole position. Não precisa nem ter treinamento de classificação. Agora, temos também um campeão de audiência, né? Que é o Linhares Júnior, que está dando de lavada por aí, é muito legal. Avisa o pessoal lá para ver o franguinho para a gente ir junto nessa, hein? Vamos carregar junto. E um grande Amalfi, né? Que sabe tudo, sem falar no Toné e você também. Bom, isso posto, já elogiei meus amigos e com procedência, grande semana. Eu acho que o Palmeiras está partindo para ser campeão brasileiro. Agora, não confiem muito em mim. Eu disse o tempo todo que o Botafogo seria o campeão brasileiro. Eu também fiz a mesma coisa. Posso errar. Eu acredito em você, Quartarolo. Obrigado, senhor Lito, obrigado. É bom ter apoio amigo nessa hora. Estou tomando pancada tudo quanto é lado aí dos meus perseguidores da internet. Você falou! Falei, o problema não é meu, agora é do Botafogo, gente. Mas a tabela do Palmeiras, realmente, se você analisar, América em casa, né? Deve ganhar fácil. Fluminense, depois, na sequência, também no Allianz. Fluminense pensando no Mundial. E o Cruzeiro, para encerrar, provavelmente já decidida a vida do Cruzeiro na última rodada. Time que, aliás, ontem o Ronaldo estava lá passeando em Abu Dhabi, né? O time aqui vai jogar hoje aí. Que bom. Mas, de qualquer maneira, direito dele. De qualquer maneira, o Palmeiras está chegando. Só queria mandar um recado para o Abel Ferreira, né, que ontem reclamou da arbitragem do André Luiz Schettino Policarpo Bento, que realmente não é um grande árbitro. Ele expulsou o Gomes, para mim, acertadamente, tinha que expulsar, e não expulsou o Hendrick, que agrediu o jogador do Fortaleza. Quer dizer, ele ainda maneirou para o Palmeiras, né? E tem que lembrar que quando o Hendrick fez essa ação, o Fortaleza estava na frente, né? Então, agora, é o que a gente discute aqui, né? É a condição de um time e de outro. O Palmeiras tem jogadores que decidem. O Fortaleza teve mais chance e não decidiu. Podia ter ganhado em 3-2, 4-2, mas aí faltou a categoria a mais, né? E o Marinho, que um dia foi o melhor da América, hein? O jogador que enganou a gente, hein, Ale? ele é complicado, ele vive altos e baixos. Mais baixo, né? Que nem o Botafogo, né? O Botafogo, eu não acho que tenha jogado mal contra o Santos, né? Mas a bola começa a ficar grande e o gol começa a ficar pequeno. A bola não tem ido para a rede, né, onde tem que ir. Nos faltou um juiz, Ale. Ale, nos faltou um juiz, como teve o Palmeiras. Ia lá. Talvez. Mas, Ale, desculpe atropelado, Ale, só para completar. É que a gente ficou esperando o Botafogo campeão brasileiro, né? Ainda tem chance, mas acho que não vai ser. Mas a campanha do Botafogo é uma campanha maravilhosa. O ano no Brasileiro foi fantástico. Isso que tem que também ser, sabe, reconhecido. Só que agora parece que o Botafogo acabou. Não é assim. O Botafogo está melhor do que muito time que devia estar lá. Então, parabéns ao Botafogo. O Thiago Nunes fez muito bem em reconhecer isso e falar isso. Atenção, torcida. Estamos na Libertadores. Se vai ser campeão ou não, há dificuldades. Mas a campanha do Botafogo é muito boa, gente. Pelo amor de Deus. Amalfi, bom dia. Eu deixei você por último para falar. Tá. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, na sexta-feira. Não sei como é que você tá depois do 5-1. Tá recuperado?
O Corinthians sofreu de TPE, né? Tensão pré-eleição, né? E tomou 5, né? Tensão pré-eleição tomou de 5. Inacreditável futebol clube, o que o Corinthians jogou. E o Rogério Ceni, eu odeio essa palavra, mas vamos falar aqui só para criar. Deu um nó no Mano. E o Mano, que é especialista em fazer excelentes defesas, tomou de 5. Eu nunca vi um Mano tomar de 5. Agora é uma nó. E nem tomar nó. Foi uma TPE, tensão pré-eleição. E pelo que vem pela frente do Corinthians, com esse presidente, eu acho que a gente está ferrado. Está ferrado. E eu queria o outro, hein? Você queria o outro? Eu queria jogar uma pimenta assim para o Lito ir à International Board e propor os velhinhos lá que o segundo tempo só tenha 44 minutos. 40 tá bom. 40. Na verdade, se fosse 35 era o ideal, viu, Amal? Não, se fosse 35, o Botafogo era campeão em setembro. Se fosse 35, quanto seria o jogo do Corinthians, hein? 5-1 também. 4-1. 4-1. Já era mais palatável, né? Não, mas era nó. Mas você não respondeu a pergunta. Não sei se o nó, um laço, vai. E tá assim o dia do corintiano, né? Tem louça na pia, gol do Bahia. Ligou minha tia, gol do Bahia. O gato mia, gol do Bahia, né? O corintiano tem que aguentar isso hoje o dia inteiro. O Corinthians pega o Vasco da Gama amanhã, na terça-feira, no Rio de Janeiro, recebe o Internacional e encerra a campanha. Acho que o corintiano não vê a hora que acabe esse Campeonato Brasileiro. Mas ele está com medo que acabe também, porque ele pode começar na Série B do ano que vem. Eu acho muito possível. Eu não acho, não. Acho que amanhã o Corinthians. Amanhã o jogo amanhã. Amanhã o Corinthians empata. Sério? Os grande resultado. Não, vocês são muito esperançosos. Mas é o que temos. Os dois times não estão fazendo nada para convencer vocês ainda acreditam. Questão de fé, Alê. Questão de fé. O Botafogo tem 3 vitórias no segundo turno. Seria rebaixado, né, com a campanha de rebaixado. Evidentemente fez um belíssimo primeiro turno e acho que essa é a decepção. Mas o time não consegue ganhar. Acho que até jogou bem ontem, mas não consegue ganhar. É um problema, sei lá. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas se você olhar para o quadro geral, se você olhar... Agora falando sério, sem brincadeira. Se você olhar para o que foi o Botafogo, 11º colocado o ano passado no Brasileirão, 3º colocado agora, com 18 vitórias, classificado para a Libertadores, claro que tem o gosto amargo de ter feito um primeiro turno maravilhoso, dá para dizer, olhando agora, até irreal. Tá? E estando agora com o segundo turno, em que o cansaço, o esgotamento psicológico, tudo isso está se fazendo sentir, eu acho que o quadro ali ainda é muito positivo. E agora, respondendo a sério, isso sim me dá esperança de um Botafogo em crescimento. Não, mas para frente, né? Sim. E tem um detalhe, né? Campeão. Quando o Botafogo seria campeão? Isso que a gente estava achando, né? Porque estava muito bem e ninguém imaginava que ia entrar numa ladeira abaixo. Podia até dar uma irregularidade, que é normal, todo mundo fala isso e tal, mas não consegue sair dela. Diga, Linhares. Não, e você vai ver a diferença do Botafogo do primeiro para o segundo turno na receita do futebol brasileiro, né? O Botafogo, no segundo turno, ele teve 4 treinadores diferentes, né? O Botafogo teve 5 técnicos diferentes nesse campeonato brasileiro. Então, essa é a receita de time que luta para ser rebaixado, né? Para cair para a segunda divisão. Ninguém pode trocar tantas vezes de técnico e cada técnico com uma ideia de jogo diferente, né? Você não tem assim uma coisa linear, que a filosofia de um é sucedida pela filosofia do outro, que são trabalhos na mesma linha, né? O Botafogo teve muitas linhas diferentes, técnicos interinos, agora tem o Thiago Nunes, que chega sem obrigação nenhuma, na minha opinião, né? Ele assume o time numa situação de poder ser campeão, mas de poder ficar em 4º lugar no campeonato, 5º lugar. Então, e não se pode imputar nenhuma culpa nele pelo resultado final, né? Seria uma insanidade fazer isso. Eu acho que ele falou bem ontem. O
time já está na Libertadores. Acho que o Botafogo tem que fazer a manutenção dessa posição aí para não terminar na pré-Libertadores, que seria mais desastroso ainda do que perder um campeonato que estava, né, encaixadinho ali para o Botafogo ganhar. Veja você, né, Linhares? Você citou que mudou de técnico, mas aí eu sou obrigado a defender a diretoria do Botafogo, que ela não mudou por culpa da diretoria. O Castro foi foram embora. as circunstâncias, né? Foram as circunstâncias do ano, entendeu? Aí o Castro saiu, o Caçapa sumiu, aí veio o Bruno Lage, não deu certo, né? Aí entrou o Lúcio Flávio, que era um cara que conhecia bem o trabalho, também não deu certo, aí agora o Thiago Nunes. Então, assim... Porque quando o Luiz Castro... eu falo, muita diferença de ideia, né? Ele, né? Aí, quando ele recebeu uma proposta ultramilionária, problema dele, ele foi embora e deixou o Botafogo na mão. Porque se o Luiz Castro continua, eu acho que a campanha do Botafogo poderia ter caído no segundo turno. Poderia, mas não cairia tanto, porque daí faltou realmente comando. Estava na cara isso. Olhava para o banco, cadê o Castro? E o time é dele, né? Os jogadores podiam cair de produção, uma alteração ou outra, mas eu acho que ele arrebentou com o Botafogo com a sua saída. Não estou nem dizendo que ele não devia aceitar, né? Mas é a circunstância do futebol, porque tem time aí, o Corinthians, por exemplo, trocou técnico, né, a rodo, o Santos, esses foram por incompetência da diretoria. Agora, o Botafogo não, o Botafogo ele caiu numa cilada, o Cristiano Ronaldo quis porque quis o Castro também foi embora, são do mesmo país, vamos dizer assim, dois portugueses, mas realmente ele abandonou o Botafogo e devia ter reconhecido que quando a torcida pediu a cabeça dele, os caras seguraram, o Botafogo foi bem aí, o Botafogo contrariou, inclusive, a cultura brasileira, segurando o Castro em vários momentos. Aí, quando precisou dele, ele foi embora. Então, sei lá, aí o torcedor do Botafogo, que é o Lito, pode falar melhor, mas eu acho que o Castro acabou prejudicando o próprio trabalho dele. Fala, Jota. É o seguinte, a gente está falando aqui de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro. Deixa eu falar do Grêmio rapidinho. Você viu a caminhada do Grêmio aqui? O Grêmio está a 4 pontos, né, do líder. Tem 59 contra 63. Os próximos 2 jogos do Grêmio em casa contra o Goiás, né, que está aí com um pé na B e um pé na A, e hoje tem jogo contra o Cruzeiro. Depois tem o Vasco na sua arena, quer dizer, o Grêmio tem 6 pontos em casa. E tem na última rodada o Fluminense no Rio de Janeiro. Está vivo. Provavelmente o Fluminense com o time C, né? Provavelmente. Eu acho que o Fluminense está no meio do caminho de vários times. Fala, Malf. Voltando ao Botafogo, o título é improvável, mas não é impossível. Eu acho que se o Botafogo for campeão com 5 técnicos, com essa queda toda no segundo turno, isso é um enredo de Indiana Jones. É um enredo de filme de Indiana Jones, porque vai ser um dos maiores, o maior título de todos os tempos. Eu acho que nós já falamos aqui, o Jota acabou de falar, o Linhares falou, eu acho que o Botafogo tem um bom time, não tem discussão. Mas o Palmeiras é superior, o Flamengo é superior, o Atlético é superior, o Filipão fez esses caras jogarem, vamos tirar o chapéu, e o Grêmio é superior. Eu acho que o que o Botafogo fez é um feito, está onde está com o time que tem. Eu acho que se o Botafogo for campeão, volto a falar, é um enredo de Indiana Jones. Um tango, né? E tem um outro time aí que a gente também não pode esquecer, que é o Bragantino, né? O Bragantino, na hora de você separar os homens dos meninos, ele foi para o lado dos meninos, né? Esse não segura. Mas o Flamengo chegou, hein, gente? Eu também chegou e chegou com força. Eu acho que tem grande chance de ganhar do Atlético Mineiro jogando em casa, a chegada do Tite. Se comparar, né? O Botafogo trouxe o Thiago Nunes para fazer o que o Tite está fazendo no Flamengo, né? Todo mundo achou que ele podia fazer ele jogar, e é mais complicado pelo material humano, mas o Tite está fazendo o Cebolinha jogar melhor, não sei se vocês concordam comigo. O Arrascaeta, em condições físicas, é o melhor jogador do Brasil, tecnicamente, que ele jogou ontem, impressionante. E assim, a tabela, né? Levou o Flamengo a fazer vários jogos em casa, isso realmente, né, ajudou muito o Flamengo, mas alguém discorda que o grande jogo, né, nessa reta final de emoção, que pode decidir o campeonato, é Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã? E Ale, o Flamengo joga antes, né? Se não mudarem, o Flamengo joga às 19h30, não é isso? Vou ver aqui. O Palmeiras joga depois, já sabendo o resultado. Então, isso também podia ser...
O Flamengo é 19h30 e o Palmeiras é 21h30, né? O Botafogo também é 21h30. E o Grêmio joga só na quinta-feira, né? O Bragantino joga também só na quinta-feira. E é isso. O Bragantino do Amalfi a gente já esqueceu, né? Vai brigar pelo G6, G4. O Bragantino... mas ainda é um time que merece aplausos, né? Merece. Sim, e joga de uma maneira legal. É que não tem... Na hora que precisou decidir, né, o Bragantino, ele, por exemplo, não podia ter perdido, ele tinha que ter ganho do São Paulo lá na... mas são as dores do crescimento, né, Linhares? Claro. O preço que se paga, né? Mas eu acho assim que o Bragantino, a gente criou também uma boa expectativa de que ele pudesse brigar. Quando o Botafogo teve a queda, houve a diminuição da diferença de pontos, que o Bragantino pudesse brigar também, né? Cogitou-se o Bragantino como um campeão brasileiro. E na hora que precisou mostrar força de ser um time com possibilidade de ser campeão, o Bragantino também deu uma fraquejada forte aí, né? Contra o Flamengo eles jogaram muito bem, mas aí entra naquilo que eu falei do Fortaleza, pelo menos na minha visão, né? Faltou o cara especial, aquele jogador, né? Que podia decidir. A bola sobrou 3, 4 vezes pro Elinho, pro Sacha, e eles não decidiram. Aí o Arrascaeta fez aquilo que todo mundo viu. Então, essa é a grande diferença, né, que o Palmeiras tem. Ontem, o Rafael Veiga, quando precisou, ele resolveu o jogo. Pelo menos o Bragantino até tinha esse jogador que ele está lá no Palmeiras, que é o Arthur, né? Que está sendo pouco aproveitado no Palmeiras. Tá mal agora no Palmeiras, né? Ele podia estar no Bragantino resolvendo isso aí, né? Verdade. Bom, quem o nunca Bragantino jogou bem e bonito e não ganhou, né? Jogou bem e bonito. Jogou bem e bonito. Quem é bonito nunca joga mal e é sempre campeão, vocês sabem, né, de que eu tô falando. Luiz Ademar com as informações da Série B. Cantinho da Série B com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, depois do Vitória, campeão, que já tinha subido, o Criciúma, que também já tinha subido, na última rodada, quem subiu? Quem subiu? O Juventude ganhou de virada do Ceará e subiu. Só dependia dele, beleza. O Vila Nova dependia só dele, perdeu do Lanterninha e rebaixado do ABC. E o seu rival, o Atlético Goianiense, ficou com a vaga. Meteu 3-0 no Guarani e festejou. Olha que coisa! O Vila saiu e o Atlético Goianiense ficou. O Novo Horizontino bateu na trave, venceu o Criciúma. Estava subindo até metade do segundo tempo. Aí depois o Atlético marcou, o Juventude marcou e ele ficou em quinto. O Mirassol ficou em sexto e a situação ficou assim. Na zona do rebaixamento, a Chape venceu o líder Vitória, de virada, 3-1, escapou. A Ponte venceu também em casa, escapou. Tombense e Sampaio Correia, junto com Londrina e com o ABC, caíram. O campeonato foi brilhante, sensacional. E claro, o ano que vem eu venho aqui no Franguinho para contar tudo sobre a Série B. Um abraço e até a próxima! Voltamos, né? Eu queria só fazer uma menção honrosa antes de encerrar, né? E dar tchau para vocês, para o Corinthians feminino, né? Tetracampeão paulista, virou um jogo contra o São Paulo, que tinha perdido 2-1 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Consegue uma sequência de conquistas impressionante e com um público maravilhoso dentro da Neoquímica Arena. Começou com o Arthur Elias, que agora está servindo a seleção, agora tem o Iglesias como técnico. 40 mil, né, Ale? 40 mil, é um projeto muito vitorioso que, enfim, deve ser copiado pelo time masculino, né, para conseguir voltar aos melhores momentos. Só posso deixar aí um abraço, Ale, para os técnicos que subiram. O Léo Condé subiu com Vitória, né? O Carpini, que é um bom treinador, subiu com Juventude. O Jair Ventura está aí de volta, né? Fez um ótimo trabalho. É aquilo que eu falo, você tem que dar chance para os caras começarem a trabalhar e aquele crescimento, a dor do crescimento que falou o Lito, né? O cara erra, acerta, faz boa campanha, mas deixa o cara trabalhar, é da nova safra do futebol brasileiro. E também o Cláudio Tencati, né, do Criciúma, que subiu com o Criciúma. E o Eduardo Batista, que foi o time que mais ganhou juntamente com o Vitória na Série B e não conseguiu subir, mas fez bom trabalho também no Novo Horizontino, né? E a Ponte Preta escapou, viu, Ale?
Chapecoense também, né? Também, a última rodada. Chapecoense. E o Tencate, assim, o Tencate é um técnico de alguns bons trabalhos aí na história, né? Ele pegou o Londrina na 2ª divisão do Paranaense, levou até a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu ser campeão paranaense, foi um cara que ficou 6 anos trabalhando no Londrina. A gente tem alguns exemplos assim, o Tencate, tem o Zimmermann lá, que fez a mesma coisa com o Brasil de Pelotas, e foram campanhas paralelas, né? E o Guzmão, no Operário aqui de Ponta Grossa, que também fez um trabalho similar de quase 6 anos, assim. Então, são técnicos que precisam ser mais bem olhados aí pelos dirigentes dentro do futebol brasileiro. São caras que têm boas ideias. Se eles trabalhassem no Equador, no Paraguai, já seriam contratados por time grande aqui. Então vamos dar tchau todo mundo, que eu já tô tomando bronca aqui, tá? Mais de 20 minutos, e aqui começa a apitar aqui meu telefone. Fechar é difícil, né, Alê? Inscreva-se no canal. O que é, Lito? Fechar é difícil, né? É difícil, cada um puxa um pouquinho, né? Obrigado a todos. Até a próxima e temos um campeonato legal. Boa semana. Programa. Valeu, abraços. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.